Acho que você desligou seu áudio, Gustavo. Seu áudio está desligado, Gustavo. É que eu ia falar em Libras aqui com vocês, mas aí tudo bem, vamos lá. Vou melhor falar com áudio. Desculpa. Vamos lá. É um prazer estar com vocês aqui. Excelente dia para todos. Confesso que as quartas-feiras pela manhã são bem aguardadas por mim. Gosto muito de estar aqui com todos vocês. E é realmente um prazer poder compartilhar e ser igreja, né? A gente é igreja quando está reunido, quando a gente ora junto, quando a gente se importa com quem está conosco na caminhada. A gente aqui é igreja, né? Temos pessoas de São Paulo, do Rio, de Minas, às vezes tem pessoas da Costa Rica, tem gente de tudo quanto é lugar aqui. Então é muito gostoso poder estar compartilhando isso com vocês. Eu queria começar com uma oração. Depois eu vou passar um breve testemunho que eu recebi essa semana aqui, e aí a gente faz uma reflexão, ok? Meu querido Deus, eu quero te agradecer por mais esse dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado, por nos trazer aqui nesse ambiente virtual, Senhor, mas de profunda conexão com os irmãos. É querido que o Senhor passeie com o seu Santo Espírito entre nós aqui, que o Senhor venha nos trazer a compreensão do que será dito, venha nos trazer sabedoria, venha nos trazer discernimento, Senhor, e venha falar aos nossos corações, Paizinho. Que cada um esteja aqui, não estamos unidos fisicamente, mas estamos unidos aqui em espírito como irmão, Senhor. Fala conosco nesse dia, nos abençoa, Senhor Deus, e aqueles que estão em dúvida se entram ou não nessa reunião de oração, que o Senhor possa incomodá-los e trazê-los para cá. É que eu te peço e agradeço, Pai amado, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, pessoal. Essa semana tive uma grata surpresa, fui chamado aqui por uma das irmãs que estão nas nossas reuniões frequentemente, e ela me chamou para dizer que não poderia, infelizmente, estar conosco mais nas reuniões de quarta-feira pela manhã, porque ela havia sido agraciada pelo Senhor com um novo emprego que ela havia pedido na nossa reunião. E ela me mandou aqui, a Simone, desculpa, a Fernanda, e ela fala o seguinte aqui na mensagem dela. Ela falou: oi, Gustavo, Fernanda aqui, tudo bem? Eu participei de alguns encontros de oração e gostaria de dar de vocês um feedback. Eu estava pedindo oração por 2 motivos: a saúde do meu marido, aliás, do marido da minha prima e do meu tio, que estavam combatendo o câncer, e o segundo motivo pela minha vida profissional, pedindo um emprego. O meu testemunho é que meu tio está curado e comecei a trabalhar no dia 22/7. Então, os 2 pedidos que eu tinha colocado no grupo foram atendidos. Glória! Ô, glória! Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Deus tem feito milagres, tem atuado na vida das pessoas, tem realmente trabalhado em secreto, como do feitio dele fazer. E como é bom ler, saber de testemunhos assim, de que Deus tem trazido bênção para as pessoas, cura, tem trazido opções de emprego. E ela agradece a todo mundo aqui do grupo que orou por ela, que acompanhou essa jornada dela de pedidos. E ela realmente está bem feliz. E ela começou segunda-feira a trabalhar. E ela entra cedo, então ela não vai conseguir estar aqui, mas ela disse que vai depois acessar as gravações para continuar tendo acesso às reflexões. Bem, pessoal, eu preparei aqui uma pequena reflexão, seguindo na linha do que o Allen havia proposto, da gente falar sobre mentores, sobre pessoas que nos acompanham na jornada, pessoas que a gente tem como conselheiro. Trouxe aqui 2 exemplos de conselheiros para que a gente possa ter isso como base quando a gente faz a escolha dos nossos conselheiros, né? Quem é que caminha com a gente, quem é que está junto com a gente, quem é que nos orienta, quem é que fala conosco, quem é que nos dá
a clareza nos pensamentos, é que nos repreende, né? E trouxe aqui uma passagem que está ali em 1 Reis 22, que conta a história do rei Acabe, do profeta Micaías. Rei Acabe ia para uma guerra, e aí os seus aliados falam assim, não, chame os profetas para saber se Deus está conosco nessa guerra. E o rei, então, chama 400 profetas para se aconselhar, saber se era para ir para a guerra ou não. E os 400 profetas disseram que ele poderia ir, que Deus estava com ele, que ele ia ter vitória. E aí um dos companheiros de guerra do rei fala, mas não faltou aqui um profeta para você chamar? Que era exatamente o Micaías, né? E ele, receoso de chamá-lo, porque o Micaías sempre fazia uma palavra que ia contra as intenções dele, ele falou, ok, chama lá o Micaías, e o Micaías veio e falou que ele morreria naquela guerra. Não era para ele ir. E ele, então, se revolta contra Micaías e acaba mandando prender o Micaías. E ele vai para a guerra. E o Micaías, sabiamente, fala assim, olha, então deixa aqui assinada a minha soltura, porque você não vai voltar da guerra. Aí eu vou ficar preso para sempre. Então assina aqui já a minha liberdade se você morrer, se você não voltar, porque senão eu vou ficar preso para sempre aqui. Não deu outro, ele foi para a guerra, uma flecha do acaso acabou perfurando a armadura dele e ele morreu na guerra. Outra história que eu quero trazer aqui é do rei Davi. O rei Davi, um homem de guerra, um homem de batalhas, ungido do Senhor, escolhido pelo Senhor para liderar Israel, para liderar o povo hebreu. E certa feita, como vocês conhecem na história, está lá em 2 Samuel 12, o Davi cai em tentação, e cai em adultério com Betsaba, e aí ele manda matar, inclusive, o marido da Betsaba e cai em terrível pecado ali. Quem vem a abrir os olhos e a admoestar a Davi foi o Natan, que era o conselheiro do Davi. E é interessante essa história do Natan, porque imaginem numa época onde Davi vivia, onde o Acabe vivia, você vir dar um conselho ou admoestar, né, ou trazer uma repreensão a um rei todo-poderoso que manda matar, manda prender, manda soltar, faz e acontece, é venerado pelos seus súditos, assim como Davi era. Né? Davi era um rei muito aceitado, né? Muito venerado pelo seu povo, ele tinha muita confiança no que Davi fazia na condução da nação. E aí esse profeta chega, esse conselheiro chega e fala assim, olha, você está em pecado. Você errou e você vai ter que pagar por isso. O Natan sabiamente conta uma história de alguém que havia traído uma outra pessoa, que é exatamente a história do Davi, que o Davi fica irado e fala, mandaria matar, mandaria prender, mandaria fazer tudo que foi ruim com essa pessoa. E aí o Natan fala, essa pessoa foi você, quando caiu em adultério, desejou a mulher do próximo, mandou matar o próximo, inclusive. E ele, então, se arrepende, né? Ele, fruto daquela união não permitida, filho que nasceu, hoje Deus o tomou também, né? A criança morreu, e Davi ficou profundamente triste, arrependido, e ele fala isso para Deus, pequei contra ti, né? E aí ele se arrepende e acaba acaba ficando em paz com Deus, né? Porque o arrependimento que ele fez, pelo processo que ele passou ali, de dor e de compreensão do que havia feito. Mas entender aqui um pouquinho quem eram esses dois conselheiros aqui, né? O profeta Micaías e Natan. Quem eram essas pessoas? Por que é importante ter
pessoas isentas, como a gente vê nessas duas histórias, né? É muito comum a gente ter amigos, que a gente toma por conselheiros, e esses amigos, não de uma maneira mal intencionada, mas querendo ser, ser bons com seus amigos, né? Acabam incentivando, dando aquela palavra de incentivo, não, vai lá, faz, vai lá, você consegue, você vai conseguir, vamos lá, né? E acaba não dando um conselho sobre a situação, sobre o cenário, sobre o panorama que você está vivendo, né? Quantas pessoas já não nos aconselharam a fazer coisas que a gente não deveria ter feito? E aí a pergunta que fica para nós hoje aqui é: quem são nossos conselheiros? Como que a gente escolhe os nossos conselheiros, né? Quem são os mentores que caminham com a gente? E aqui vai a primeira recomendação: se você não tem mentores, que você os tenha, né? Porque o pior conselheiro é aquele que se autoaconselha, né? O pior conselheiro é a minha cabeça. Essa é meu pior conselheiro, né? Então, não dá para eu caminhar sozinho, tomar todas as minhas decisões pela minha cabeça, pela minha forma de viver, pelo meu passado, pela minha história, né? E lógico, a gente vai criando uma consciência, vai criando uma inteligência, um poder de decisão, por aquilo que a gente vive, por todas as experiências que a gente passa, por tudo aquilo que a gente tem na nossa jornada, mas por vezes a gente está tão dentro da situação, tão dentro do problema, tão dentro vivendo aquela fase, e a gente acaba ficando cego ou ficando com filtros diante dos olhos, baseado em premissas que nos tampam a visão, né? Acho que uma ilustração interessante é quem usa óculos, né? Se eu tiro o meu óculos, eu vejo aqui o monitor, mas eu vejo ele embaçado, eu não vejo ele perfeitamente. E essa é a minha visão, essa é a visão que eu tenho, a visão que eu uso, é a visão limpa, clara. É a minha visão que ela embaçada, eu não tenho visão 100%. Agora, quando eu coloco o meu óculos, eu vejo perfeitamente o monitor. Eu vejo perfeitamente lá as coisas lá no fundo, leio as placas, leio tudo aqui. Ou seja, eu tenho uma visão aumentada, uma visão melhorada, e esse é o meu conselheiro de visão, né? Quando eu quero melhorar minha visão, eu ponho o meu óculos e aqui então eu tenho a minha visão melhorada. E quando a gente tem uma jornada, quando a gente está caminhando, quando a gente é empresário, quando a gente é um executivo, gestor, alguém que precisa tomar decisões, mesmo pai de família, mãe de família, uma pessoa que lidera de alguma forma, como tomamos nossas decisões? A quem nós ouvimos? Tomamos para nossa própria cabeça ou a gente tem conselheiros com quem a gente pode confiar? Essa é uma questão que a gente tem que responder para nós mesmos, né? Não sou eu que vou dizer para o Wagner se ele está fazendo certo ou não. Essa é uma avaliação que ele tem que fazer, assim como o Fabiano colocou aqui, né, levando porrada já. Mas é uma avaliação que o Fabiano tem que fazer, assim como eu tenho que fazer, Carlos, Patrícia, todo mundo que está aqui tem que fazer. Diante das decisões que a gente toma, quem são nossos conselheiros? É a minha própria cabeça ou eu tenho um companheiro de jornada aqui? Vai aqui um outro conselho, né? Nós temos um grande conselheiro, né? E inclusive é uma das qualidades que é dita na Bíblia, né? O príncipe da paz, ele é conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Primeira, acho que a primeira ação que a gente tem que ter diante de uma situação na nossa vida é se aconselhar com o Senhor, colocar diante de Deus a situação e perguntar para Deus o que ele tem para nós naquela situação. Qual é a decisão que a gente deve tomar segundo a orientação de Deus? Nos colocar em oração, nos colocar de joelho diante do Senhor, nos colocar realmente abertos a receber uma palavra do Senhor. E Deus pode nos falar naquele momento. Conheço pessoas que Deus fala com elas, elas ouvem a voz de Deus. Ou Deus pode usar pessoas para nos falar aquilo que Ele
quer que a gente faça, o direcionamento que a gente tem para seguir. E aí entram os conselheiros, né? Quem são os meus conselheiros? A gente pode, às vezes, cair em algumas armadilhas, né? Como esse mundo coach que a gente anda vivendo, né? Essa vibe coach que a gente vive. Então, hoje, todo mundo quer ser coach, quer ser um mentor, né? Mas qual a experiência que esse mentor que a gente está escolhendo tem? Qual é a vivência que ele tem? Qual é a jornada que ele segue? Então, quando eu vou escolher um conselheiro, por que eu devo trazer essa pessoa perto de mim? Quais são as qualidades, quais são as características que ela tem e que ela pode agregar no meu processo de decisão, no meu processo de aconselhamento? Eu tenho algumas pessoas que eu as julgo como meus conselheiros, que diante de algumas dificuldades eu converso com eles, exponho para eles, peço alguma orientação ou a visão deles sobre aquele problema e aí eu posso tomar minha decisão. Então, que você tenha um conselheiro, tenha ali um Natan na sua vida, né? Ter um Natan que possa vir e te falar claramente, olha, você está errando aqui, aqui você deve corrigir, aqui você deve fazer diferente. Que você tenha um Micaías que tem conexão com o Senhor e que pode ser usado para te trazer uma orientação de como fazer, de como proceder, de como caminhar. E, então, não caminhe sozinho. Jamais caminhe sozinho. Né? Para aqueles que são casados, né, aos homens, têm suas esposas como conselheiras, e as mulheres têm os seus maridos como conselheiros. Vocês possam também discutir as questões, decisões da vida, né? Mas tenho também conselheiros de fora, pessoas que podem olhar com uma visão de fora, uma visão do alto, uma visão de lado, uma visão com outro prisma sobre aquele mesmo assunto. E a Bíblia mesmo já diz que na multidão de conselhos está a sabedoria, então que a gente tenha a sabedoria de ter alguns conselheiros, se não vários, né, que a gente possa realmente ter essa prática de não tomar decisões sozinhas, porque a gente viu aqui Davi, quando tomou sua decisão sozinho, deixou com que a sua vontade, que o seu desejo sobressaísse, né? E ele acabou caindo num adultério, acabou caindo num homicídio. Ele mandou matar o esposo da pessoa com quem ele adulterou. Ou seja, além de ter feito um problema, ele fez outros piores ainda, né? Se é que a gente pode falar sobre o que é pior e o que não é pior, né? Todos esses problemas são problemas de morte, né? Seja morte espiritual, seja morte física, mas ele causou, a partir de um problema da sua própria decisão, ele causou outros piores ainda, não é mesmo? E não só isso, ele colocou, acho que mais pessoas, que a Bíblia não conta isso, mas fico imaginando quando ele manda Urias para frente da guerra, né, que era o esposo da Betsaba, ele manda lá para frente, lá para a linha de batalha, para que ele morresse, né? Quantos não foram com ele? Porque ele era um comandante do exército, e aí, imagina os seus comandados, quando vem o comandante indo para frente, vários vão com ele. Então, ele não foi causador de uma única morte, fico imaginando aqui, ele causou diversas mortes ali. E causou a morte, inclusive, da criança que foi gerada por esse ato de adultério, né? Então, veja a consequência que tem de uma decisão tomada pela minha própria cabeça, né? Quando eu tenho uma visão deturpada da coisa, eu tomo decisões no meio de uma situação que me afeta diretamente, uma situação que me tira do prumo ali, me tira da visão isenta da situação, da leitura do cenário. Só uma pessoa de fora consegue vir, olhar aquilo, entender aquele cenário e me trazer uma visão mais adequada, porque a minha está deturpada, a minha está influenciada pelo que eu estou vivendo, né? Então, quantas pessoas já, e eu falo por mim mesmo, já fiz isso no passado, né? Vendo um problema financeiro, vai e pega um empréstimo para pagar
para pagar outros negócios que estavam devendo. E aí eu queria uma dívida um pouco maior, e aí eu pego um outro empréstimo para pagar aquele empréstimo, e eu entro numa ciranda financeira me afundando cada vez mais, não é? Por quê? Tomei decisões da minha própria cabeça. Então, se eu vou procurar uma pessoa que entende da gestão de finanças, da gestão do mercado financeiro e traz soluções, e que a gente possa chegar junto numa solução para não dar passos para trás, né, me afundar mais ainda, mais dar passos para frente, no sentido de sair daquela situação de dívida, é o correto a ser feito, né? Porque a minha decisão só me levou para mais para baixo, só me levou para mais para o buraco, né? Cavei mais fundo minha sepultura dele. Mas quando eu fui atrás de ajuda e fui atrás de aconselhamento de pessoas capazes, me aconselhando aquilo, eu consegui sair da situação que eu vivia de dívida, de situação financeira. E quantos outros exemplos a gente pode dar aqui? Acho que cada um aqui, se parar para fazer uma reflexão, consegue chegar em algumas situações que, poxa, se eu tivesse realmente parado, entregue primeiro ao conselheiro maior, né, entregue para Deus primeiro a decisão que eu devia ter tomado e me aconselhado com pessoas que eu confio, pessoas que eu tenho admiração da forma como elas atuam, da forma como elas caminham, né, como seria diferente. E aí está a, a forma correta da gente caminhar. Né? Deus não nos criou para sermos pessoas sozinhas, pessoas que nos bastássemos, né? Pessoas autossuficientes. Não, Ele nos criou para andar em comunidade, para andar em igreja, andarmos juntos. Né? E aqui tem pessoas que podem ajudar em diversas áreas. Aqui nesse grupo de hoje, né? Essas 18 pessoas que estão aqui hoje nesse grupo, tem pessoas aqui que podem ajudar em diversas situações, podem abraçar o irmão e caminhar junto. Né? Então, não tenham medo de ter seus conselheiros, não tenham vergonha de ter alguém para se aconselhar e alguém para perguntar o que deve ser feito. Nós não somos tão autossuficientes e capazes como Deus nos criou para sermos, né? Porque nós somos imagem e semelhança dele, mas nós, como seres que foram transformados pelo pecado, tivemos uma série de transformações nesse decorrer da nossa jornada, temos uma visão deturpada, temos uma visão errada sobre algumas coisas, temos uma visão míope de algumas situações, e que os conselheiros podem vir a nos clarear essa visão e nos ajudar a tomar decisões. Então, na multidão de conselhos é que está a sabedoria, e a gente deve buscar isso. Não tenha só um conselheiro, mas tenha alguns conselheiros para algumas áreas da sua vida, aquelas que você pode contar, você pode ligar numa hora que para muitos seria inapropriada, mas para aquele conselheiro ele estaria disponível, né? E que você possa então ter ali uma ajuda, um direcionamento, ou alguém que possa te trazer uma luz, um caminho a ser seguido. Não tome decisões sozinhas, seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos seus negócios, na sua vida empresarial. Não tome decisões sozinho. Tenha seus conselheiros, tenha um conselho para te ajudar na gestão da sua empresa, tenha amigos próximos, conselheiros que podem te ajudar a tomar decisões da sua vida. Bem, isso foi o que tinha para fazer para vocês hoje. Eu quero orar e depois a gente abre aqui para discutir um pouco sobre o que a gente falou aqui e também sobre os pedidos de oração que a gente tem nesse dia de hoje. Pai querido, eu quero te agradecer primeiramente pelo teu amor, pela tua consideração por nós, Senhor, por caminhar conosco, por estar sempre aberto, Pai, a nos ouvir e a falar conosco, Senhor Deus. Pai querido, que possamos te buscar a cada momento, que possamos te buscar em cada situação de nossas vidas, Pai. Que o Senhor seja o nosso primeiro conselheiro. Que tenhamos essa visão e essa postura de termos a Ti como nosso primeiro conselheiro, Senhor Deus. Porque o Seu amor por nós, ele é inigualável e não há outro que nos ame tanto como a Ti, Senhor. E por esse amor sabemos que o que vem de Ti é o que é certo, é o que é
correto para nossas vidas, Pai. Nós também tenhamos a sabedoria de escolher pessoas para caminhar conosco, Senhor, aqueles que podem nos trazer uma visão ampliada sobre as situações e possam nos ajudar a tomar decisões, Senhor. Pai querido, caminha conosco, nos mostra conselheiros, Pai, companheiros de jornada, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Fica conosco esse dia, Pai, nos abençoe aqui, nos guie e nos conduza nos teus caminhos, Pai. É o que eu oro e te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Muito bom. Deixa eu só ativar aqui a gravação. Muito